Olá, queridos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live debate nesta oportunidade, a primeira de 2021. Aqui, seu irmão Hélio Machado. E quero já pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado sempre que nós formos postar novos vídeos, novas lives, para você ser sempre informado, ok? E os meus convidados de hoje são o pastor Márcio Silva, o pastor Cláudio Luz e o professor e empresário Rodrigo Passos, que eu já tenho o prazer de cumprimentá-los. Começando com você, professor e empresário Rodrigo. Muito bem, bom dia, na paz do Senhor, meus irmãos. Prazer muito grande estar com meus amigos aqui, pastor Cláudio, pastor Márcio, irmão Hélio, para a gente mais uma vez, como disse o Hélio, a primeira live que a gente tem realizado neste ano de 2021, e eu já estava com saudade dos amigos. Então, prazer muito grande aí bater um papo com vocês. Pastor Márcio, mais uma vez, bem-vindo. Bem, Hélio, a paz a todos aí, a paz a todos os que estão aí conectados, estarão se conectando, nessa live debate. É um prazer aí estar com o Rodrigo, pastor Cláudio, com o Hélio, obrigado pelo convite. E vamos mais um debate aí, primeiro desse ano, tratando de assuntos aí do momento, que a gente está vivendo aí, tendo essa visão mais espiritual, mais eclesiástica. Ok? Um abraço a todos. Pastor Cláudio Luz, mais uma vez, bem-vindo. Paz, Manuélio, meu amigo, pastor Márcio, Rodrigo, é bom demais poder estar com vocês aí novamente. Como disse o Rodrigo, fazia algum tempo que a gente não estava junto para bater um papo, conversar um pouco e avaliar uns assuntos aí pertinentes a esse tempo, a essa época, com base naquilo que é os princípios bíblicos, Então, será um prazer poder estar com os amigos aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Mais uma vez, então, incentivando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, deixa aí o seu like, ative o sininho para você ser sempre notificado quando postarmos novos vídeos, ok? E o assunto de hoje é um assunto que tem preocupado a nossa população no contexto geral, não só aqui no nosso país, como em todo o mundo, esta questão da pandemia, E muitos desdobramentos têm causado, seja no aspecto de famílias enlutadas, seja no aspecto de situações difíceis de serem resolvidas pelos governos, pela população, pela classe empresarial, que acaba encontrando dificuldades, mas também, sobretudo no aspecto religioso, a igreja não ficou de fora nesse aspecto. E nós vamos iniciar nosso debate colocando uma pergunta. A igreja foi pega de surpresa pela pandemia ou a pandemia pegou a igreja de surpresa? Nós vamos iniciar o nosso debate a partir desta indagação. E eu começo com o pastor Márcio, por gentileza. Muito bem, Hélio. Relembrando aí o que a gente viveu no começo de 2020, o que a gente havia comentado numa outra ocasião, que quando surgiu essa convivência com o vírus, inicialmente estava lá na China, como eu falei, lá na Conchichina, longe, e de repente está bem próximo da gente, está no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro, cai dentro da congregação. Eu já passei pelo Covid, creio que os demais aí talvez já tenham passado também, E naquele momento, falando aí da nossa situação como igreja, houve um despertamento, muito grande aí, muitas campanhas de oração, isso é muito necessário, é necessário. E como eu comento sempre, passou aquela primeira onda, por assim dizer, parece que a igreja parou de clamar, de orar, e parece que nos acostumamos com o vírus, Aí tendo as soluções, medicamentais e tratamentos, essa coisa toda,
e se encerra 2020 nessa expectativa, né, de como será 2021. Né? Aí fala-se da mutação do vírus, né? Fica toda uma indagação. Então, pelas mídias há um debate, né? Sempre houve esse debate que seria uma situação mais agravante, outros dizendo que não, e sempre aquele pós e contra, né? Nas posições, e, na verdade, se colocou para a sociedade esse avanço do vírus, né? Na verdade, havia e há uma expectativa ainda, né? Uma expectativa. Mas na questão da surpresa, eu acredito que foi pego de surpresa, sim. Foi pego de surpresa, no sentido de que não faria, ou não fazemos ideia e não faríamos ideia de tão agravante que foi esse avanço do vírus, né? A gente tem convivido aí com situações do falecimento de várias pessoas bem próximas da gente, que jamais imaginávamos e passaria pela nossa cabeça que tais pessoas, no contexto nosso de convívio eclesiástico, né, seriam alcançados. Então, e foi assim como que dizendo assim, uma avalanche, né, de falecimentos que nos deixou muito perplexos. Então, nesse sentido aí, eu creio que a gente foi meio pego de surpresa. Professor Rodrigo, e para você, a igreja foi pega de surpresa pela pandemia? Olha, Hélio, eu avalio essa questão sobre dois ângulos distintos, né? A pandemia, como já bem colocou o pastor Márcio, num primeiro momento era algo assim meio que distante de nós. Ela começou lá na China, em Wuhan, e a gente via nos noticiários sobre um vírus novo que estava se alastrando por lá, mas não se tinha noção de como isso ia se comportar no mundo, né? E, no fim, de forma meio que aligeirada, chegou rapidamente em toda parte do mundo. E também chegou na nossa realidade aqui. Isso é algo tanto inusitado aqui para a nossa geração, mas é importante ser dito que outras pandemias já aconteceram também, né? Outros problemas que geram grandes perplexidades no mundo já aconteceram. Mas o que causou todo esse espanto foi essa realidade de lockdown, de isolamento, de protocolos de segurança, de quarentena, né, o distanciamento entre as pessoas, a impossibilidade de trabalho, né, tudo isso são iniciativas para que haja, então, um acachamento da curva que eles dizem, né, para o vírus não se alastrar, conter a expansão do vírus. Então, tudo isso é uma realidade que espantou muitas pessoas. E a igreja, ela está inserida nisso, né? A igreja, ela também sofreu as restrições, como todos os outros setores da sociedade. Então, de certa forma, isso causa um espanto muito grande entre as pessoas. Agora, a igreja, então, nesse ângulo mais de sociedade, esse ângulo de terreno, né, de coisas terrenas, então, de certa forma, ela foi pega de surpresa, porque o vírus, não existe um padrão, se é algo que se tem percebido, e não é consenso entre a comunidade científica, que são muitas perguntas que faltam as respostas, o vírus se comporta de forma diversa, agora tem essas variantes, quando alguém é acometido da doença, tem um comportamento, em outra pessoa é outro comportamento, já foi dito que depende da carga genética da pessoa, já se observou que em pessoas que há comorbidades, o vírus é mais agressivo, é mais letal, mas a letalidade do vírus é baixa se comparar com outras doenças. Enfim, é uma avalanche de informações e, sobretudo no Brasil, além de combater a doença, há toda uma questão ideológica e política por trás. Então, no Brasil,
especificamente, nós temos que lutar contra o vírus, e também, né, tem aqueles que querem derrubar o governo federal, usando-se da situação que se instalou no mundo para combater, para destituir, enfim. Mas esse não é muito o nosso assunto, né? Então, sobre esse ângulo, eu avalio que a igreja, de fato, ela foi pega de surpresa, porque ela jamais esperava algo dessa natureza e também não sabia exatamente como se comportar nesse momento. Houve lá atrás uma preocupação de não ter os cultos, de ter a igreja fechada. Isso faria com que os irmãos, né, os crentes, se esfriariam na fé, a igreja iria acabar sendo esvaziada, né? E isso era uma preocupação. Agora, eu disse em outras lives, né, que a gente tem, que o verdadeiro cristão, ele não vai porque ficou algum período afastado esfriar da fé. Se ele sair, né, se ele resolver se afastar do evangelho, é muito provável que essa pessoa talvez nunca tenha nascido novamente, porque não é uma quarentena, não é um período de isolamento de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 meses, 1 ano, seja lá o tempo que for, ele vai querer se afastar de Cristo Jesus por causa disso, né? Então, nesse ângulo, eu penso que realmente ela foi pega de surpresa. Agora, do ângulo espiritual, né, eu acredito piamente que Deus esteve e sempre estará no controle de tudo. Nada acontece na história da humanidade sem que Deus conheça e estabeleça todos os ditames que se tem notícia e o que vai acontecer. Né? Deus não pode ser pego de surpresa. Evidentemente que não. Então, por esse ângulo, por mais que a igreja talvez não estivesse tão preparada neste momento por causa desses protocolos, desse isolamento, os efeitos da pandemia, de fato, Deus não é pego de surpresa, e nesse ângulo, apesar de nós não entendermos qual é o modus operandi de Deus, como é que as coisas acontecem, isso não significa que Deus é pego de surpresa. Muito bem. Pastor Cláudio Luz, a igreja foi surpreendida? Respondendo diretamente a tua pergunta, né? Eu diria que sim. Não tem dúvida que todo ser humano, toda a humanidade, de uma certa forma, foi pego de surpresa por conta dessa pandemia mundial. É preciso fazer aqui um apontamento de que, a despeito da igreja ter um viés profético, um viés futurístico com relação àquilo que são os acontecimentos últimos, com relação à volta de Cristo Jesus, a igreja teria essa visão, teria o entendimento de que, de fato, isso que está acontecendo e que vem acontecendo já estaria dentro de uma, chamar, programação. Então, vamos dizer que espiritualmente não seria pega de surpresa. Mas, olhando pelo viés humano, terreno, como também Rodrigo já mencionou, o pastor Márcio já fez menção, não há dúvida de que a igreja, que somos nós, fomos pegos de surpresa por conta da situação e como ela está se dando. Nós já havíamos trabalhado isso anos anteriores, e eu me lembro que essa era uma fala que eu repetia vez outras, dizendo que, no meu entendimento, 2021 a pandemia ainda se prolongaria. Ela não se extinguiria tão facilmente. E o que de fato está acontecendo é isso. Então, em 2021, é aquela velha teoria da rã, quando você coloca ela dentro da água fria e depois vai amornecendo, vai aquecendo a água, e ela vai se habituando com o ambiente, né? O grande desafio que nós temos como igreja, que pega de surpresa naturalmente, humanamente falando, é nós não nos acomodarmos, não continuarmos debaixo essa mornidão, esse aquecimento lento, se acomodando com essa circunstância. Então, quando se trata
da igreja como um ente humano, eu vejo sim que foi pego de surpresa, como todos nós, né? E por mais que a igreja tenha a visão, o entendimento, a interpretação daquilo que nós chamamos escatologia, ela acaba sendo pego de surpresa, porque não se sabe como se dará as pestilências, como se dará aquilo que são as ações dos últimos tempos, né? Lembrando um pouquinho disso, por exemplo, a gente começa a recordar o texto bíblico, por exemplo, lá na época de Moisés, quando Deus direciona eles para eles saírem do Egito, né? E nós lembramos das 10 pragas. Então, foi anunciada por Deus. Então, o povo ciente estava. Agora, como se daria no momento, aquilo é um espanto. Aquilo traz apreensão, aquilo traz preocupação. E assim, nós como igreja estamos também nesse tempo assim, surpreendidos com o tipo da pandemia, como ela age, como ela está envolvendo a sociedade, como ela está envolvendo a própria igreja em si. Então, isso é uma surpresa para nós, né? Então, nesse aspecto humano, a igreja, sim, ela foi tomada de surpresa por essa pandemia mundial. Muito bem. Quero pontuar uma outra situação para os amigos debaterem, que é sobre o aspecto mais litúrgico, ou doutrinário, ou devocional das denominações. Nós sabemos que nos últimos tempos existia pelo menos até então, uma onda muito forte dos movimentos neopentecostais e outros segmentos evangélicos que tinham sempre como bandeira hasteada a questão da propagação do positivismo, a questão de que Deus sempre tem a resposta para tudo, e sobre a questão da cura, do milagre, né? Muitas igrejas trabalhavam como bandeira, como vitrine esses aspectos. Aqui você tem a resposta, aqui você tem a solução, enfim. De repente vem a pandemia e daí parece que a gente quase não pode ver mais esses movimentos usando isso mais como vitrine, porque a pandemia começou de forma avassaladora a levar a eito, né? Temos, inclusive, muitos pastores que acabaram sucumbindo, né, com a sua própria vida por causa do vírus. Aí eu pergunto e coloco em pauta para os amigos dialogar, como fica agora, que mensagem esses movimentos que tinham poderão ter agora, se eles parece que ficaram sem coragem de ir para a TV e desafiar as pessoas que ali tem a solução. De que ponto nós podemos coadunar essas questões, balançando sobre o aspecto bíblico e espiritual? Isso trouxe um fator positivo no aspecto meio que de fazer um filtro no sistema religioso? Isso foi negativo? Como vocês avaliam essa questão? Começo com você, Rodrigo. Olha, Hélio, esse movimento neopentecostal não é uma coisa nova, né? Isso aí iniciou lá nos anos 60, vindo dos Estados Unidos, e se instalou aqui no Brasil através de algumas igrejas pioneiras que instituíram aqui no Brasil essa nova visão teológica, né? Que tem na sua gênese, né, o foco da prosperidade material. Então, mas até antes da pandemia, de certa forma, como tu já tinha até destacado na tua indagação, ela vinha perdendo força, né? Ela vinha diminuindo de forma considerável, porque ela não passa por um crivo bíblico teológico, né? Para quem tem a palavra de Deus como o principal critério da vida cristã, quem estuda a palavra de Deus, ela vai chegar à conclusão que essa visão teológica, ela não se sustém. Ela não se sustém, ela não tem base bíblica. É óbvio que Deus cura, é óbvio que Deus sempre tem a resposta, é óbvio que
Deus concede prosperidade, isso é bíblico, né? Ele concede, enfim, as mais variadas vitórias para o seu povo. Mas uma coisa é tu focar de forma que tu venha distorcer passagens bíblicas, conceitos teológicos, para dizer que aqui e agora a prosperidade material chega ao ponto de dizer que se a pessoa não está prosperando, se a pessoa está passando por dificuldade ou alguma doença, ou ela não tem fé, ou ela está em pecado, ou ela não entendeu o evangelho, é a teologia dos amigos de Jó. Então, se dá essa ênfase sobremaneira da vida material das pessoas, né? Então, a pandemia é mais um tiro que é dado nessa visão, porque para consolidar que é um barco furado isso, não se sustém. Existem vários aspectos da vida cristã que gera, por que uma pessoa tem uma doença, por que ela está passando um sofrimento. Meu Deus, é porque Deus está tratando, a pessoa está colhendo algum fruto. Existem várias situações que geram, Deus está moldando o caráter da pessoa, mas eles sempre dão essa ênfase, né, no aqui e agora. Isso não é bíblico, isso não tem base bíblica, eles se fundamentam em passagens fora do seu contexto. Então, a pandemia veio demonstrar, isso já vinha acontecendo, que esses líderes, né, não conseguem, então, estabelecer a sua crença, porque, de fato, essa maneira, esse modus operandi de dizer que a pessoa vai ser curada, declarações positivas, como tu colocou, né, que é a confissão positiva. Então, isso traz muita influência, né? Até na nossa liturgia tem muita carga dessa visão, né? Nos nossos hinos, na maneira como as pregações são realizadas, né? Eu vou profetizar nesse momento aqui com você. Eu vou declarar a vitória. Eu vou profetizar aqui. Não aceita, né? São expressões, são jargões, são chavões dessa visão que estão inseridas no nosso meio, né? Recentemente eu participei de um culto e a pessoa que estava dirigindo o culto, ele usava muito essa expressão. Eu vou profetizar agora para você vitória, né? Quer dizer que a profecia é algo que depende da minha vontade? As Escrituras me dizem que a profecia, no contexto do Novo Testamento, é um dom e ela é estipulada pela vontade de Deus e não pela minha vontade. Não é simplesmente eu vou dizer assim, eu vou profetizar, como quem diz eu vou dar uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, e eu vou dizer que é profecia isso. Isso não é profecia. Isso é uma maneira de gerar no meu ouvinte, né, um estado de mente positiva de alcançar algo, um benefício, mas isso não é profecia. Mas a pessoa diz, eu profetizo. Isso não é profecia, isso é um jargão que está influenciando o nosso meio. Enfim, de fato, é uma visão teológica que está em decadência. Pastor Cláudio Luz. Manoélio, Rodrigo, Pastor Márcio, os nossos amigos que estão acompanhando, isso é um fato que já acompanha, de fato, a igreja já há algumas décadas, como o Rodrigo aí citou. E eu digo que isso é uma distorção do princípio do evangelho. O caminho para isso é a conversão. Precisa se converter ao verdadeiro, ao genuíno evangelho. E aqui ressalto, dizendo que não é uma denominação que tem, que é, que faz e que acontece, dizendo que aqui tem, que aqui é, que aqui... Não é. O princípio é a palavra de Deus, né? O evangelho genuíno, naquilo que Jesus deixou de maneira muito clara. É bom ressaltar, como já falamos, de que nós cremos, pregamos e vivenciamos isso. Nós pregamos o evangelho, que é um evangelho de cura, que é um evangelho de milagre, que é um evangelho de transformação. Transformação não só da alma, mas do físico também.
porque Deus continua operando e agindo de maneira sobrenatural. Eu creio que não há dúvida com relação a isso. Mas aquelas denominações que acabavam marcando o dia, a hora, o lugar para o milagre, agendando o milagre, como tendo posse dos direitos autorais do agir e operar de Deus no meio dessa pandemia, estão frustradas com isso de fato. É uma realidade. Então, o que precisa se ter é o entendimento bíblico de que Deus opera e age através de nós e da igreja, mas nós não temos o direito, nós não temos essa capacidade de gerir isso e marcar e dizer hoje aqui é o dia, esse é o lugar, não há outro lugar. Não, isso está na direção, no agir, no sobrenatural de Deus. Deus faz onde quer, como quer, da maneira como quer, e nós não temos, na verdade, o direito de abrogar a nós, a nossa denominação, a nossa instituição, o direito exclusivo de marcar um dia, uma hora, um lugar, para poder fazer esse tipo de operações. Então, por conta da pandemia, algumas pessoas frustradas, como disse você, Hélio, por conta dessa realidade. Porque eu entendo que a pandemia, ela está debaixo do controle, da autoridade, do domínio de Deus, e não há dúvida, mas também eu penso de que isso acontece por um propósito. Nada foge ao propósito de Deus. E alguém já escreveu, alguém já falou, alguém já disse que a dor do ser humano é o megafone de Deus. O despertar da sociedade para voltar a buscar a Deus está no princípio da aflição do ser humano. Nós, como ser humano, acabamos nos afastando, nos distanciando daquilo que é o querer, a vontade, o propósito no qual nós fomos criados, nós fomos chamados. E quando isso acontece, o megafone de Deus, a dor, o sofrimento, o lamento que nós estamos vivendo como humanidade, como sociedade, como família, nos pega de surpresa para nós voltarmos ao princípio, voltarmos ao propósito. E o propósito é servir a Deus, o propósito é buscar a Deus, com cura ou sem cura, com milagre ou sem milagre, mas está debaixo do propósito, voltados para Deus. Então, nós precisamos ter consciência disso. Então, de uma certa maneira, essas liturgias tupiniquim, fora do princípio bíblico, ela tende a acabar-se, ela tende a literalmente ruir, porque não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica. É claro que os desavisados por aí afora acabam. Acho que nós perdemos o contato com o pastor Cláudio. Pastor Márcio, a sua observação. Muito bem, Hélio. É o seguinte, sobre uma fala sua, Rodrigo, eu vou colocar aqui uma posição, né? Essa é a minha posição. Só um pouquinho. Pastor Cláudio, tinha dado um pane na internet, nós não tínhamos ouvido a sua última fala. Por isso, até eu já tinha passado para o pastor Márcio. Daqui a pouco a gente retorna. Então, pastor Márcio, com você. Então, como eu estava falando ali sobre o início da fala do Rodrigo, sobre essa onda neopentecostal, né? Eu prefiro, sobre a questão de uma nova visão teológica, eu prefiro o termo outra visão. Porque, geralmente, quando a gente fala de nova visão, parece que substitui a antiga, né? A gente, quando olha lá para Isaías 43:19, né? Deus falando para o povo de Israel, ele diz, eis que farei uma coisa nova. Então, o antigo, o velho, aquilo que era, vai ser substituído pelo novo. E o que trouxeram foi, na verdade, uma outra visão do exercício da fé. Eu entendo assim, né? E o problema, ou a questão da fala do movimento neopentecostal, ele não é uma fala
que está ausente do movimento pentecostal clássico, né? Na verdade, eles pegam um gancho do nosso movimento, o movimento pentecostal clássico, e colocam uma nova roupura, né? Então, o que eu entendo e o problema que é atrelar esse exercício da fé, né, na questão da prosperidade, de ter saúde, de que a vida vá bem, né? Muitas vezes até a própria salvação. Se você não tem fé para ser próspero, como é que você vai ter fé para ser salvo? Essa é uma fala muito presente nesse movimento, né? Outra coisa muito bem pontuada aqui é essa questão de abrogar para si o direito da bênção, né? Os testemunhos são muito focados, né? E pontuados de que quando eu entrei, quando eu cheguei aqui, outro lugar não tem solução, o negócio é aqui, entende? É como se fosse um mercado, né? Como se fosse uma promoção. Vem aqui que a promoção é melhor, né? Então, esse é um ponto, né, que deve se deixar bem claro, né? Essa questão de atrelar os benefícios materiais, né, terrenos aqui, à salvação. E na questão dessa fala e a pandemia, eu acho que a pandemia ela veio mesmo para abrir o entendimento, né, desvendar os olhos da sociedade em relação a essa pregação da teologia da prosperidade e desse movimento neopentecostal, né? Isentar a morte e trazer vida eterna aqui na Terra. Isso aí acabou, né? Isso aí não tem mais essa perspectiva nessa fala, entende? De que você não pode você não pode passar necessidade, que todos têm que ser empresário, todo mundo tem que estar bem na vida. A gente tem que entender que há milagre na Bíblia, há milagre, né? Há prosperidade, há uma prosperidade bíblica e nós precisamos, sim, falar dela, né? Incentivar a fé do povo a entender que ele pode, sim, ser abençoado por Deus. Agora, isso não vai isentar a pessoa de passar por necessidades, por privações, né? Nem todos vão ter casa própria. Tem muitos crentes que Jesus vai voltar e ele vai para o céu pagando aluguel, a vida vai deixar de pagar aluguel só no céu, né? Então, são essas situações que eu acho que esse momento da pandemia, ela veio veio desfazer essa fala, né? E abrir o entendimento para o povo, para uma realidade mais bíblica, mais teológica, né? Esse é o meu entendimento, entende? Uma coisa que a gente deve se preocupar, Rodrigo e Cláudio, dentro dessa fala que a gente faz, né? Em relação ao movimento e à pregação do movimento neopentecostal, é a gente engessar a nossa fala, entende? Há realmente uma fala dentro do movimento pentecostal, como eu disse, eles pegaram um gancho nosso e deram uma nova roupagem, né? Mas nós não podemos deixar de pregar prosperidade, de pregar cura divina, de pregar milagre, de pregar o sobrenatural de Deus, que isso é bíblico, isso existe, né? Pelo menos eu já vivi esses fatos na minha vida, né? Bênção material, bênção financeira, né? Cura divina, né? Eu tenho dentro da minha família um cunhado que inclusive é casado com a minha irmã, que ainda bebê, ele ressuscitou nos braços de um presbítero. Então essas coisas, né, pela oração de um presbítero lá no Rio Grande do Sul, então essas coisas elas existem. A gente tem que tomar cuidado para não tirar isso dos nossos púlpitos, entende? A gente entender que lá não é correto a maneira como é colocado, mas a gente também não pode tirar isso dos nossos púlpitos, que é uma realidade da fé, uma realidade bíblica, uma realidade do movimento pentecostal. Essa é a minha fala nesse ponto. Certo. Pegando esse seu último argumento, pastor Márcio, eu quero colocar o seguinte ponto.
A igreja, daí não falo de neopentecostalismo, mas pegando o movimento pentecostal clássico, como assim o pastor Márcio se refere, por exemplo, a igreja era desafiada no passado, nos primórdios do movimento pentecostal no Brasil, a enfrentar obstáculos, enfrentar pessoas, pastores eram chamados para orar por pessoas morrendo, enfim, um monte de problemas que a sociedade vivia na época, e a igreja era ativa em bater de frente, e pregar o evangelho, e pregar que Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura. Parece que, será que a igreja não ficou esmurecida quando surgiu a pandemia, e meio que sem coragem de aplicar exatamente esse tipo de evangelho que pregava no começo? Pastor Cláudio, você começa. Irmão Hélio, quando se trata dessa questão da igreja esmurecer ou não, eu não avalio como um todo. Até porque também, quando se trata de cura, de milagre, nós vamos entender de que não são todos que são alcançados pelo milagre, pela cura. Até porque Jesus não curou todos, né? Até porque os apóstolos também não curaram todos. Mas quando se trata dessa questão da garra, da coragem, eu penso que isso é muito individual, porque nós temos relatos e testemunhos de pessoas que saíram do Covid, onde a igreja orou, onde as pessoas foram lá, oraram especificamente por alguém e tal. Mas isso, de uma certa maneira, acaba sendo muito genérico, porque não há mais essa evidência, né? Parece assim tão clara, tão evidente. Por outro lado, também acaba-se não anunciando, né? Um dos nossos problemas pentecostais é esse, é que as outras denominações acabam fazendo a propaganda e nós esquecemos de falar disso. Um segundo ponto que eu vejo nisso é uma questão cultural do nosso Sul. Por que eu digo do nosso Sul? Eu já relatei isso aos amigos, no privado, no particular, e eu estava ministrando um determinado tempo em Recife, num período de carnaval, onde você, de maneira muito clara, ministrava, e a palavra de Deus entrava de uma certa maneira no meio do povo e no coração deles, que pessoas eram batizadas, que pessoas eram curadas, salvadas, pessoas salvas, se arrependiam, pessoas transformadas. Era uma coisa assim que te impactava. E aí, quando eu vou lá e volto para o Sul, aquilo me dava uma reação, o contrário, porque tu não via essa operosidade. E aí isso me trouxe um questionamento, isso me trouxe, de uma certa maneira, uma aflição. Porque a gente que ministra, a gente que prega, a gente que ensina a palavra, entende que a palavra é uma só. Ela opera de maneira poderosa. Mas por que em determinado local, em determinada região, isso não acontece? E isso se tornou uma dúvida constante no meu coração, uma interrogação, e eu, inclusive, fui, algum tempo, buscar a resposta para isso, e lendo, estudando, orando, buscando em Deus para entender e compreender, porque isso gerou um conflito em mim. E o entendimento que eu tive em Deus é de que, de fato, de maneira muito clara, a operosidade se dá onde tem mais necessidade. E naquele momento, naquele lugar, um lugar carente, necessitado de saúde, necessitado de recurso, necessitado de alimento, necessitado de trabalho, necessitado em diversas áreas, as pessoas iam e vinham com crença de que, de fato, Deus é o último recurso e o primeiro recurso. E, de fato, se estabelecia acontecendo. Aí nós viemos no nosso sul do país, no nosso estado, aonde há fartura, aonde há trabalho, aonde há saúde, de uma certa maneira, né? Aonde o recurso está próximo, e a tendência das pessoas, primeiramente, é buscar o quê? O recurso humano. A grande falha em nós está nesse aspecto. Quando nós não tínhamos o recurso, nós clamávamos e buscávamos a Deus. Quando nós não tínhamos a saúde, o último recurso, o primeiro recurso era Deus que operava e fazia o milagre. Porque a dependência total se tornava dele.
Agora, quando nós acabamos tendo mais condições, melhores condições, a natureza humana prevalece e nós vamos buscar os recursos. Não estou dizendo que nós não devemos ir ao médico, não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, não é isso. A ideia é de que onde há mais necessidade, há mais operosidade. A fé opera de maneira mais evidente quando a necessidade é limitada e o recurso não tem mais, ele chegou naquele limite. E nós estamos vivendo debaixo de uma pandemia, mas onde nós estamos com a esperança na vacina, no respirador, no medicamento de cá e de lá. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E, por conta disso, a igreja acaba sofrendo a influência de Deus. Essa é a minha visão com relação a esse momento e esse movimento. Hélio. Rodrigo, e você? Então, ouvindo aí meus irmãos, concordando com algum posicionamento, evidentemente, divergindo com algumas coisas, que é natural, né? Mas eu queria fazer 2 apontamentos, né? Veja, a gente poderia debater aqui, e seria um tema muito interessante, por que às vezes Deus não opera como se espera, ou a determinadas pessoas não recebem, outras recebem. Então, isso é uma coisa, né? Isso é bíblico, como pontuou o pastor Márcio, e isso, de fato, não pode se perder das nossas igrejas, nem de igreja nenhuma, porque é um princípio bíblico. Deus, ele opera milagres, ele opera sobrenaturalmente, opera naturalmente também. Então, isso tudo são princípios bíblicos. O foco aqui não é bem o porquê que, às vezes, a pessoa não recebe, mas a pessoa que prega, que ensina, né, líderes que distorcem as escrituras para alcançar determinados objetivos. Nós tivemos aqui, né, exemplos na pandemia de líderes, de pessoas ditas cristãs evangélicas, dizendo que oram pela cura da pessoa, que vende feijões, que vende objetos, que aquilo vai curar a Covid-19 ou outro problema. Tem vários e vários exemplos. O problema é esse. Veja, eu estava aqui me lembrando, e fazer 2 apontamentos que eu falei. Lucas 18 tem aquela conhecida história do jovem rico que se aproxima de Jesus. Jesus faz um diálogo com ele e, né, Jesus o questiona, né, sobre os mandamentos. Ele guarda desde a mocidade os mandamentos, vocês conhecem bem a história, e ele acaba se afastando, triste, porque ele era rico, ele tinha muitas propriedades, e aquilo impedia dele de seguir a Jesus. Então Jesus fala aquela frase clássica, né? Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa afirmação de Jesus surpreendeu os discípulos, né? Porque aí eles disseram assim, então quem pode se salvar? Veja, isso é importante porque o foco agora não está mais no jovem rico, e sim no ensinamento que Jesus quer dar aos seus discípulos. Porque na visão judaica, quem era abençoado por Deus, veja, na mentalidade do discípulo, né? Raciocina aqui comigo. Um jovem rico, pronto. Rico já era sinônimo da bênção de Deus para o povo judeu. Uma pessoa que recebia bens materiais, ele era alvo do agrado de Deus. Significava que Deus estava abençoando. E um jovem que guarda os mandamentos desde a sua mocidade, ora, se essa pessoa não vai se salvar, então quem é que vai se salvar? Na mentalidade dos discípulos era essa. E então Jesus falou, olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus. O foco aqui não é que é o estado social da pessoa que ela vai ser salva, porque a pessoa não é salva por ser pobre. Porque aí, sempre quando eu estava começando os primeiros passos na fé, eu ouvi várias pregações, ministrações, que dizia que a agulha era uma porta pequena e que o camelo entrava com dificuldade. Sim. Eu nunca achei uma literatura, um comentário que me dissesse isso. No texto original, realmente, a agulha ali é o objeto de costura mesmo, aquele pequeno objeto que passa ali um fio e é usado para costura, né? Então, realmente,
um camelo não poderia entrar ali e nada pode entrar ali. Porque o foco é, ninguém entra no reino de Deus por bens materiais, porque é bom, porque é isso, porque ele sendo pobre ou rico. Então, veja, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a visão distorcida dos discípulos e do povo judaico que bênçãos materiais é sinônimo da bênção de Deus. Então, eles se utilizam desses contextos para trazer para a igreja. Então, se uma pessoa está doente e ela não foi curada, é porque falta fé. Se uma pessoa ela está desempregada, ela não é um empresário ainda, ela não está prosperando na vida material ainda, é porque ela ainda não decretou as suas vitórias, ela ainda não ofertou de forma correta. Então, esse é o problema, é isso que tem que ser combatido. O que tem que ser combatido não é que Deus não cura. O que tem que ser combatido é dizer que a pessoa não é curada porque a pessoa não teve fé e ela tem que plantar no reino de Deus para ser curada. Que aí ela distorce, é uma meia-verdade. Então, esse é o foco, esse é o ponto. Um outro destaque que eu quero dar é que, olha, o movimento pentecostal, na qual eu estou inserido, faço parte, e creio, ele foi fundado, né, através de palavras proféticas, mensagens proféticas, a atuação, o ser pentecostal hoje é, basicamente, crer na atualidade da atuação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Ponto. As Escrituras falam que a nossa vivência cristã, nós seremos alvos da cura, dos milagres, do sobrenatural de Deus. Mas a questão está no foco da mensagem. Veja, eu quero destacar, pastor Cláudio, pastor Márcio, Hélio, que nenhum outro povo experimentou tanto sobrenatural de Deus quanto o povo de Israel no deserto. Nós estamos ali falando de milagres que há muito não se vê, talvez nunca se viram. Mar se abrindo, coluna de fogo para aquecer durante a noite, coluna de nuvem para proteger durante o dia, alimento caindo literalmente do céu, água que brota de rocha, enfim, tantos e tantos milagres que Deus operou para aquele povo. Quando eles chegaram em Canaã, o que aconteceu? Eles não creram. A qualquer dificuldade, eles se lembravam do Egito e, no fim, Deus permitiu que 2 e suas famílias entrassem na Terra Prometida. O que eu quero dizer com isso? Que não é o fato do milagre em si que vai convencer a pessoa. Você entende? Não é o poder que a pessoa olhou, o sobrenatural, que vai fazer com que a pessoa se converta. Isso é pelas Escrituras Sagradas. Quer dizer, o milagre, o sobrenatural, é uma consequência do Evangelho. Agora, o Deus agir na vida da pessoa, a pessoa ser curada ou a pessoa ser próspera, se a pessoa quer prosperidade, ela tem que se preparar, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que ser econômica, ela tem que entender o mercado, e aí ela vai prosperar. Não é fazer algum tipo de campanha espiritual que aí a pessoa vai prosperar. Isso é uma coisa assim que é isso que tem que ser combatida. Se as pessoas querem ser bem-sucedidas materialmente, isso não é errado. O errado é isolar passagens e usar as Escrituras para dizer que as pessoas podem alcançar isso fazendo algum tipo de mandiga espiritual para conquistar esse tipo de coisa. Esse é o destaque que eu queria dar. Pastor Márcio. Ô, Hélio, depois de tanta fala, assim, tu pode repetir para mim o ponto que você colocou aí, só para mim... Então, eu tinha pego um ponto de partida da tua última fala, isso, falou, quando você fez menção que a igreja, o pentecostalismo clássico, né, focava nesses aspectos, milagres, e daí eu levantei a questão de que a igreja cresceu, o movimento clássico pentecostal no Brasil cresceu, a igreja indo para o enfrentamento, milagres, orando por pessoas, até mesmo que já tinham morrido e eram chamados para orar. A igreja não tinha medo de declarar que Deus tinha poder para realizar milagres. E eu perguntei
se com a pandemia a igreja não se esmoreceu e se escondeu, com medo de também partir para o enfrentamento. Muito bem. Uma realidade que a gente convive, né, e que eu falo, ministro, ensino para o povo que Deus, pela graça e misericórdia, coloca na nossa mão para estar cuidando deles, né, preparando, na verdade, para chegar no céu, esse é o objetivo maior, né? É justamente essa questão da falta de conviver, porque isso faz parte da fé, faz parte do evangelho. Essa falta de conviver com esse sobrenatural de Deus na vida, de Deus nas nossas, esse sobrenatural nas reuniões, né? Quando é que hoje você é uma raridade quando é uma raridade você ver um testemunho de cura divina hoje, né? É raridade também batismo com o Espírito Santo. A gente não pode fechar os olhos, colocar uma venda para isso, né? E essa é uma realidade que ela é espiritual. Eu comentei há dias atrás aí numa ministração, acho que foi no nosso Templo Sede, que, por exemplo, eu vou citar 3 exemplos. Não sei se vocês já leram, né? O livro De Volta para o Altar, né? São pastores da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, né? Não lembro agora o nome dos 2 que escreveram, né? Eles escreveram também um outro livro dentro da mesma visão, De Volta para a Palavra, né? Aí, esse ano, a gente vê o nosso pastor presidente da convenção, pastor Nilton, junto com a sua equipe, né, lançar essa temática, né, Todos por um Pleno Avivamento. As nossas lições da Escola Bíblica Dominical, né, tem agora vivendo, né, o pleno avivamento, né, o verdadeiro pentecostalismo, né, que é o tema da lição desse primeiro trimestre, né? O segundo trimestre já vai ser dons espirituais e ministeriais. Por que eu estou pontuando isso? Por que alguém tem uma visão e coloca um título de uma literatura de volta para o altar, de volta para a palavra? É porque na visão dele o povo está longe do altar e longe da palavra. Não sei se vocês vão concordar comigo, é a visão que o autor tem e ele vai escrever algo para tentar despertar isso. Por que se coloca todos por um pleno avivamento, uma temática dessa, né? E eu louvo a Deus por essa temática, mas é porque há uma visão de que não há um pleno avivamento no nosso meio. Não há um avivamento dentro das igrejas do movimento pentecostal clássico, nem falando de nós aqui, a Assembleia de Deus. Essa realidade dessa prática, dessa convivência prática, né, nas nossas reuniões, na vida espiritual, na vida do crente, ela se perdeu. E o meu ponto de vista é que muitas igrejas ficaram com medo, com receio do que o neopentecostalismo estava lançando no mercado, vamos colocar assim. E a gente ficou preocupado que nós vamos perder membro, a nossa igreja vai, de repente, definhar, e aí começamos a criar um paralelo, entende? Criar um paralelo. E essa preocupação, ela trouxe justamente essa visão, essa consequência, né? Essa má consequência de deixar de pregar todo um pacote, vamos dizer assim, do que é realmente o sobrenatural de Deus. Certa ocasião, um pastor, ele falou numa reunião, se você quer cura divina, pregue cura divina. Se você quer batismo do Espírito Santo, pregue batismo do Espírito Santo. Né? Se você quer salvação de almas, ore por salvação de almas. Se você quer que os dons espirituais estejam evidentes num culto, na igreja, fale sobre isso. Na verdade, a gente pegou uma fala meio aparelhada desse neopentecostalismo, começamos a focar só vitória, 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 né? É o que mais tem aí, né? E o Rodrigo também pontuou aí algo sobre a nossa inologia, né? Que incentiva muito essa questão. Então, a gente não pode perder o foco principal do Evangelho. O foco principal do Evangelho é justamente mostrar o que é Evangelho, né? Boas novas de salvação. Então, o objetivo maior da pregação é mostrar a salvação que Deus oferece ao homem através de Jesus Cristo. Não tem outro foco maior. O que vem depois disso, eu costumo dizer, é lucro, né?
cura divina, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, experimentar essa experiência sobrenatural que acontece e tem respaldo bíblico para isso, né? Então, eu penso que se deixou de ministrar, entende? Se deixou de pregar. E o Cláudio colocou uma coisa muito fundamental aí, né? Onde há mais necessidade, a fé é mais operante, né? Onde há muita fartura, né? A fé ela cai mais a minha solução cai mais para o natural, né? E aí dá para fazer uma conexão na fala do Rodrigo em relação ao jovem rico, né? Então, o que ele queria a salvação, mas o que ele tinha impediu dele ter essa visão da necessidade da salvação, né? E sai de diante de Jesus entristecido, né? Então, eu penso que a gente caiu nesse arasmo, né? Espiritual, por assim dizer, justamente porque se mudou o objetivo, entendeu, Hélio? Se deixou de ministrar isso de uma maneira completa. Certo. Muito bem, nós já estamos aí no adiantado da nossa live, não queremos alongar muito. Então, agora eu quero pedir para que cada um dos participantes faça a sua conclusão dentro do nosso assunto que estamos debatendo. Começo com você, Rodrigo. Então, meus amigos, eu acho que cada visão e cada posicionamento ele tem a sua fundação e há uma grande convergência, né? A gente poderia se alongar um pouco mais e explorar um pouco mais esse tema que é fundamental para uma discussão e ele produz maturidade, entendimento, né? E é um tema que é muito bom, muito gostoso de conversar, justamente essa concepção final que nós estamos tratando, né? O nosso pentecostalismo, a atuação de Deus através do Espírito Santo, né? A centralidade da mensagem do Evangelho, o pastor Márcio ali destacou. Eu quero até acrescentar, pastor Márcio, que eu diria o seguinte, eu tenho dito isso, né? O principal propósito do Evangelho, na verdade, é a glória de Deus. Às vezes a gente esquece isso, sabe? O principal propósito do Evangelho é a glória de Deus. A consequência, então esse é o propósito, a consequência do Evangelho é a salvação e as demais coisas, né? Que fazem parte do Evangelho. Então, mas correlacionando com a questão no nosso tema original, que é a pandemia e a atuação dela na igreja, é um desafio. Nós vamos provavelmente passar o ano de 2021 nessa realidade. Ainda é muito incerto se as vacinas elas vão ter a eficácia, se vai produzir a imunidade de rebanho tão esperada. Então, a gente tem que ter preparo. A gente tem que ter preparo e se preparar, né? Esperar em Deus, com oração, com leitura das Escrituras, né? Para que Deus venha e nos ajude a perseverar, né? A suportar. Eu sempre digo que a perseverança nas Escrituras está ligada com a estar debaixo, né? Suportar a carga. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que não é que nós vamos orar agora e Deus vai, como alguém fala, assim, a pandemia veio como uma punição, porque ano passado, lá no Carnaval do Rio de Janeiro, fizeram lá tinha lá 2 atores lá, que um era o diabo e Jesus estava no chão e o cara estava vencendo, e aí Deus mandou a pandemia por causa disso. Isso é uma visão muito restrita da atuação de Deus no mundo, né? Não funciona assim. Então, nós temos que ter esse entendimento. A pandemia está aí, é uma nova realidade, nós temos que manter, né? Porque se a gente fosse apelar assim, não, Deus vai agir, então assim, não vai ter protocolo de segurança lá na igreja. A igreja não precisa de gel, não precisa de mais, que é um contrassenso, né? A igreja lá, o culto, é o local do sobrenatural, da atuação de Deus. Para que eu tenho que usar máscara, então? Se Deus pode impedir que eu tenha o vírus.
E a gente mesmo disse, né, nas nossas falas iniciais, que o vírus não respeita credo, cor, raça, líderes, né, pastores, conhecidos nossos, a gente sabe, perderam a sua vida. Então, isso tudo está de acordo com um plano maior, né? Desde a eternidade, Deus tem... Não acontece nada que Deus não conheça antes, e de certa forma, eu não sei explicar como, reconheço que está no plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Tudo está rigorosamente no controle de Deus. Não é porque eu não entenda que isso não é assim. Apesar de que muitas coisas Deus anunciou que ia acontecer, o pastor Márcio citou algumas, e aquilo que Deus não anuncia não é que Deus não está agindo. Não, Deus está agindo. O que precisa é eu ter fé, confiar, ainda que o quadro seja negativo, né? Relembrando lá os amigos de Daniel, né? Ainda que tu o vírus está aí, e tomara Deus que nos dê graça e força para continuar na caminhada. Um grande abraço a todos, Hélio, só para me despedir, então. Um grande abraço a todos, pastor Cláudio, pastor Márcio, prazer mais uma vez. Hélio, vamos marcar outras para a gente poder estar mais junto, né, e trocar outras ideias. Um grande abraço a todos. Pastor Cláudio, suas considerações. Meus amigos, foi um prazer muito grande poder estar com os amigos, avaliando um pouco mais essa questão pandêmica que a igreja e a sociedade está vivendo, e só dizendo de que nós devemos tomar cuidado, né? Muito cuidado. Nós temos aí os protocolos, como falou o Rodrigo, de segurança, cuidados, e nós devemos observar esse cuidado pelo princípio da palavra. O cuidado com a literalidade daquilo que o texto geralmente está dizendo. Eu estava ouvindo o Rodrigo e me lembrei de um fato de uma igreja americana, não sei se vocês acompanharam isso, onde eles tinham por base, para de fato ser alguém verdadeiramente cristão naquela denominação, eles tinham que cumprir Marcos 16, 17 e 18. Pegarão em serpentes e não sofrerão danos, né? E aí até interessante, porque eu vi uma reportagem na Discovery exatamente sobre essa igreja, essa denominação, e o pastor líder, eles manuseavam serpentes venenosíssimas, e ele foi picado. Mas ele segurou firme, resistiu ali, porque o texto bíblico diz que pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não morrerão. No entanto, ele morreu dentro daquela igreja, na frente de todos os seus membros. Com relação ao vírus, não há dúvida de que o Senhor é aquele que nos guarda, nos livra, nos protege, continua fazendo prodígios e maravilhas e milagres, mas eu sempre digo que Deus faz o impossível, mas o possível nós temos que fazer. E o princípio está estabelecido e nós temos que nos cuidar, nos guarnecer disso, cuidando e agindo pela fé, sim, mas conforme Jesus orientou em Mateus 6,33, buscando primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As preocupações, as nossas necessidades. Então, da mesma maneira e da mesma forma, foi um prazer, Hélio, Rodrigo, pastor Márcio, é sempre bom estar com vocês aí, nem sempre a gente consegue, mas foi bom demais. Deus abençoe, estamos aí para a próxima também, Hélio. Um abração, fica na paz. Pastor Márcio, suas considerações? Muito bem, Hélio. É o seguinte, pessoas, né? E quando eu falo de pessoas, falo de crentes, né? Cristãos, né? Independente que movimento ele abrace ou professe, né? Sempre estarão falecendo, né? A vida é essa, né? Costuma-se dizer que o homem nasce para duas coisas, né? Para casar e para morrer. Mas pessoas sempre vão morrer de coração, do problema de coração, problema de dengue, problema de pneumonia, né? E pessoas vão continuar falecendo motivados pelo Covid. Uma coisa que a gente não pode deixar é dizer que Jesus cura, né?
Isso a gente não pode, de maneira nenhuma, né, deixar de anunciar o evangelho em todas as suas nuances, em todos os seus viés, em todo o seu poder, né? Então, na questão daqueles que falecem, né, lógico que estava dentro de não digo um propósito, mas de um conhecimento. Deus sabia que aquelas pessoas iriam falecer, senão a gente teria que tirar aí a onisciência de Deus, né? Dói para a gente a separação, né? Isso é muito natural. Eu costumo dizer que o ser humano ele vai ao médico, né? Procura médico, porque há uma essência eterna de eternidade dentro do ser humano. Então ele não quer morrer, ele quer viver para sempre. Ele foi criado para isso, né? Mas a gente sabe que o pecado tolheu essa longevidade, né? Essa eternidade no ser humano, e as pessoas vêm e morrem. Não adianta, vai chegar o dia de cada um de nós, né? A não ser que Jesus volte antes de que a gente passe por esse processo da morte, né? Então, o que eu digo é que a gente não pode deixar de anunciar que Jesus cura, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Isso a gente não pode deixar de anunciar, não pode deixar de estar nos nossos púlpitos em função do que outros segmentos falam e colocam uma nova roupagem. Nós temos que pregar, porque Jesus faz isso. Eu tenho essa experiência, creio que vocês têm, isso não pode deixar de ser anunciado, né? Deixo aqui também a minha gratidão pelo convite, Hélio, prazer estar aqui com o Rodrigo, né? Rodrigo, pastor Cláudio Luz, aí, nossos amigos, e estamos aí para uma próxima aí também, é muito bom, que Deus abençoe. Um forte abraço. E vivamos Muito o sobrenatural de Deus. Amém. E assim nós então estamos colocando aí um ponto final na nossa live debate desse momento. E eu quero deixar aqui também o meu agradecimento ao Rodrigo, pastor Cláudio, pastor Márcio e você, nosso ouvinte, telespectador que está nos acompanhando através desta live. Obrigado a você. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e continue nos acompanhando através do nosso canal, porque teremos novas lives, novas postagens para você. Obrigado a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Tchau. Paz, meus irmãos, grande abraço. Abraço, meus amigos. Deus abençoe. Um abraço.